Olá, uma ótima segunda-feira para você. Pode chegar para cá, está começando mais uma edição do Bom Dia Produtor, dando a você a oportunidade de começar muito bem informado a sua semana. Rapaz, já estamos atropelando o mês do ano de 2020 também, hein? Segunda-feira, 2 de março já, e a gente está aqui todos os dias levando informação até você. Seguimos juntos até as 8h30 da manhã e eu já passo a falar para você agora quais são os destaques desta edição do Bom Dia Produtor. No programa de hoje, entre outros assuntos, nós vamos falar sobre os possíveis impactos do coronavírus no comércio de alimentos. Chama a atenção aí que essa foi uma participação aqui, uma mensagem encaminhada por um telespectador nosso que pediu para que a gente comentasse sobre esse assunto. Passei essa pauta aí para o João Pedro Cuti Dias e ele vai falar sobre este assunto no Bom Dia Produtor de hoje. Vamos dar aquele giro com os repórteres agora para saber o que mais você vai acompanhar nessa edição. Expectativa de retomada dos trabalhos parlamentares no Congresso. Medidas importantes precisam ser analisadas essa semana. Do Rio Grande do Sul, a gente mostra os resultados da Cevale, que está distribuindo o maior valor em sobras da história da cooperativa. As exportações de frango impulsionaram a rentabilidade. A redução no custo operacional para a produção da pluma de algodão favorece os cotonicultores de Mato Grosso. E nós vamos falar também sobre o mercado de cana-de-açúcar. A expectativa é que nesse ano de 2020 nós tenhamos uma safra 3% maior. E tem muito mais, tem oportunidade de negócio, tem informações sobre leilão, mercado e muita coisa boa para você nessa edição do Bom Dia. Fique com a gente, o programa está começando. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Horta pra molhar, tira leite no curral. Arreia o cavalo, tem gado pra campear. 7h02, acabou o carnaval, agora o ano efetivamente começa e esperamos que comece também lá em Brasília, né? Vamos dar um pulinho até lá para saber quais são os destaques deste começo de semana. Bom dia, Saulo Lopes. Bom dia, pessoal. Tá aí o Congresso Nacional. Hoje é segunda-feira, dia dos parlamentares voltarem ao trabalho, certo? Errado, porque eles voltam mesmo é amanhã, terça-feira. Fazer o quê? Mas já começam com muito trabalho. Nossa expectativa é essa. Por exemplo, a MP do Agro, que vai definir os 5 bilhões de reais a serem aplicados na safra 2020-2021. Tem trabalho também em relação à reforma tributária, à reforma administrativa, a PEC paralela, que ainda deve incluir funcionalismo público dos estados, ainda está em discussão no Congresso, muito trabalho para os parlamentares. A MP do Agro, só voltando atrás, ela foi aprovada por ampla maioria na Câmara dos Deputados, mas agora ela segue para análise e votação dos senadores. São 81 senadores, é uma casa conservadora, ela julga com mais critério, demora mais, né? Nós sabemos que alguns deputados se destacaram na Câmara, como o Pedro Lupion, que trabalhou bastante, né, no texto. Ele interferiu bastante em algumas partes. Por exemplo, o deputado Jerônimo Gergen também, que trabalhou bastante em relação ao Fundo Garantidor Solidário, que faz com que pelo menos 2 produtores possam se constituir num fundo para buscar financiamento na rede privada bancária para financiar a safra. Portanto, amanhã que começa o trabalho deles, o nosso já está aqui e vamos acompanhar tudinho para vocês. De Brasília, Saulo Lopes. Esse país é uma piada, né? Só amanhã, os caras tiveram quase 15 dias de folga aí, com esse tanto de coisa para ser resolvido por lá, os caras ainda começam a trabalhar amanhã. É para acabar, mas vamos lá. Bom, você vai acompanhar agora a análise da Scott Consultoria para o mercado do boi gordo. Hoje quem participa com a gente é o analista Felipe Reis. No último dia útil de fevereiro, 28 de fevereiro, o mercado do boi gordo ficou estável na maioria das praças pecuárias pesquisadas. Essa paradeira do mercado foi observada durante toda a semana, né, toda a última semana do mês. Isso devido ao período de carnaval, quando os pecuaristas ficam normalmente fora dos negócios.
Contudo, no fechamento do mês, de maneira geral, os preços subiram em 28 das 32 praças monitoradas aqui pela Scott Consultoria. Destaque para o norte do país. No Pará, por exemplo, a arroba do boi subiu entre 9% e 10% no final do mês. Em São Paulo, a alta foi de 5%, e em Mato Grosso do Sul, o preço subiu entre 3% e 7%, a depender da região. Já considerando a carne com osso, essa teve uma valorização de 6,5%, considerando a carcaça de bovinos castrados. Para o curto prazo, é possível que as indústrias ofertem preços maiores pela matéria-prima, uma vez que o consumo de carne é tipicamente maior nas primeiras quinzenas. Bom, você viu aí que o mês de fevereiro terminou com alguns preços estáveis, outros em alta. Vamos dar aquele giro aí, abrindo a nossa semana de cotação aqui do boi gordo. Lembrando que os números ainda são apurados pela Scott Consultoria e vale a pena destacar sempre que os preços que eu vou te mostrar agora são para uma boiada comum, à vista, e também estão livres de fundo rural. Vamos começar pela região sudeste, entrando aqui para você acompanhar em casa. A região sudeste segue clima de estabilidade. Não houve alteração de preços em relação ao último fechamento. A mesma situação a gente vê também na região sul. Na região sul, o clima é de estabilidade, não houve alterações de preços por lá. Movimentação de preços na primeira tela do Centro-Oeste, que destaca Goiás e Mato Grosso do Sul. Tivemos queda de R$1 apenas no sul de Goiás. Na segunda tela, que destaca Mato Grosso, tivemos alta de R$1 no sudoeste do estado. Vamos agora para o Nordeste, que também tem movimentação de alta. Alta de R$1,50 no Maranhão. Encerrando o nosso giro pela região norte, alta de R$1 no Acre, queda de R$1 em Redenção, no Pará, alta de 50 centavos em Rondônia e alta de R$2 no norte do Tocantins. A gente acompanha agora como foi o fechamento da cotação do bezerro, Nelore. A apuração é também da Scott Consultoria. Bom, e na safra 2020 e 2021 da pluma de algodão, houve uma pequena redução no custo de produção para os cotonicultores de Mato Grosso. Vamos até lá entender melhor com informações do Valdir Pacheco. A alta procura internacional pela pluma de algodão mantém a produção nos holofotes, principalmente em Mato Grosso. O estado produz 30% da pluma no Brasil, sendo o líder entre os 10 maiores produtores do país. E a boa notícia é que o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, IMEA, recentemente divulgou o relatório do custo de produção de algodão no estado para a safra 2020-21. Registrou uma redução de 3,73% no custo operacional, se comparado à safra passada, que agora passou a ser de R$ 8.749,60 por hectare. Essa diferença é a consequência das modificações nas tecnologias adotadas das fazendas acompanhadas pelo Instituto, o que reflete a constante melhora na eficiência destas propriedades no estado. Além disso, o custo com micronutrientes, que são os fertilizantes, recuou 0,19%. Somado às modificações do pagamento do tributo, que é do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, FUNRURAL, que era pago sobre o faturamento da fazenda e, a partir de agora, passa a ser feito pela folha salarial. Neste contexto, para cobrir seus custos, é necessário que o cotonicultor venda a pluma a um preço médio de R$ 77,50 a arroba, o que pode ser uma boa notícia para a cadeia produtiva, tendo em vista que os preços da fibra avançaram 1,07% na comercialização. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. Bom, do Mato Grosso agora a gente vai para o Rio Grande do Sul, porque as cooperativas agropecuárias gaúchas faturaram em 2019 próximo a 25 bilhões de reais, dando continuidade ao crescimento registrado entre 2016 e 2018.
Apesar do momento tímido vivido por outros setores da economia, o cooperativismo continua avançando em patamares superiores ao de outros segmentos do país e também do estado. E a expectativa é que esse crescimento continue agora em 2020. Um exemplo de sucesso é a cooperativa da Cevale, como mostra a repórter Annelise Nicolodi. A Cevale possui 27 unidades de recebimento de grãos no Rio Grande do Sul. No ano passado, a cooperativa faturou 8 bilhões e 900 milhões de reais na sua área de atuação, no Brasil e no Paraguai. Eu estou aqui com o senhor Alfredo Lang, ele que é presidente da Cevale, a cooperativa que distribuiu aí 90 milhões de reais em sobras. Presidente, a que se deve, né, todo esse resultado? O que o senhor diria que foi mais impactante para a Cevale? Esse resultado é composto de todas as atividades da Cevale, que é soja, milho, trigo, frango, peixe, mandioca. Então, é um resultado que teve um fator impactante que melhorou o nosso resultado, foi a exportação de frango para a China, em função da peste suína africana, né? Então, houve uma demanda maior do frango e também uma valorização do preço. Pois é, presidente, eu escutava um pouco a sua conversa com os produtores rurais falando que a Cevale buscou realmente o que o mercado queria, né? Como é que vocês fizeram isso? Vocês foram conhecer a realidade de outros países para realmente investir naquilo que o consumidor queria comer? Não, exatamente. Eu acho que se a gente entra no mercado para produzir algum produto, primeiro a gente tem que ver qual é o mercado que nós queremos atingir e aí ver como eles querem o produto. A partir daí é que a gente vai buscar tecnologia, vai buscar implantar e produzir da maneira que caia no gosto do nosso cliente. E foi isso que nós fizemos. Então nós atendemos o nosso consumidor e esse gerou o sucesso de toda a produção dos produtos que nós industrializamos hoje. Foi isso que aconteceu especialmente com as exportações de frango, né? O frango nós tínhamos uma meta de montar um frigorífico com toda a modernidade possível, mas focado para um cliente que era o europeu, que é o cliente mais exigente. E isso demandou de nós um cuidado e uma atenção muito grande para que a gente pudesse satisfazer a expectativa do consumidor. E ocorreu. Então hoje nós somos representantes de várias grandes empresas a nível mundial, tanto na Europa, na China. Nós fornecemos o nosso produto, como tantos outros países, e a verdade é que nós não temos o suficiente. Nós teríamos que aumentar mais ainda para poder atender essa demanda, exatamente em função do aspecto de qualidade do produto. Algo parecido está começando a acontecer com o peixe? O peixe é outra atividade nossa de diversificação, em que nós também fizemos algo parecido. Vamos ver qual é o tipo de peixe que melhor se ajusta ao mercado e buscamos ouvir o cliente, para quem nós queríamos vender, e aí fomos atrás da tecnologia para atender esse cliente. Presidente, nós estamos em 2020, né? Qual que é a expectativa, o que tem pela frente ainda que vocês pretendem realizar? Agora é continuar crescendo nas atividades que nós estamos, tanto de suíno através da Frimeza, como peixe, como leite também, e o frango e o peixe através da própria Cevale. Então, onde nós mesmo desenvolvemos, junto com o produtor, industrializamos e comercializamos. Então, na verdade, é transformar a soja e o milho em carne. Maravilha. Alfredo Lang, presidente da Cevale, trazendo os números do cooperativismo. Do Rio Grande do Sul, Annelise Nicolodi. Bom, 7h13, a gente faz a nossa primeira paradinha nesta edição do Bom Dia Produtor. É hora de abrirmos a janela para a sua participação também, através da página do Facebook, lá do canal do Boi no Facebook, também pelo nosso portal sba1.com ou pelo WhatsApp que está aí na sua tela, 998631001. Faça como o Ivan. O Ivan, na quinta-feira, participou já no finalzinho do programa. Aliás, na sexta-feira, né, já no finalzinho do programa, não deu tempo de eu mandar um abraço para ele aqui, mas o Ivan pediu para que a gente comentasse sobre os possíveis impactos do coronavírus no comércio de alimentos. E é justamente sobre este assunto que logo depois do intervalo comercial a gente bate um papo com João Pedro Cuti Dias, que é o analista de agronegócios aqui do SBA. Vou para o intervalo, mas você fica com a previsão do tempo para algumas cidades da região centro-oeste. Eu volto já.
7 horas e 17 minutos pelo horário de Brasília, já estamos de volta. E a adoção de tecnologia é fundamental para o crescimento do agronegócio brasileiro. Unidades de pesquisa têm contribuído para que a prática se torne rotina nas propriedades rurais. A repórter Kylie Rodrigues tem mais informações. Com certeza você, produtor rural ou mesmo seu vizinho, utiliza na fazenda uma tecnologia de ponta. Uma máquina controlada remotamente por GPS, faz mapeamento de solos, entre outros equipamentos modernos. Sim, isso é tecnologia avançada e é a tecnologia que tem mudado o jeito de fazer agricultura e pecuária no país. Empresas e unidades de pesquisas incentivam métodos que facilitam os processos na atividade rural. É o que comenta esta pesquisadora do Instituto Nacional de Tecnologia Agrícola da Argentina, INTA, que tem parceria bilateral com o Brasil. Con productores, con asociaciones, con cooperativas, con gobiernos municipales, con universidades, en cada región, en cada territorio donde queremos identificar estos problemas estratégicos. Depois, procuramos facilitar y promover propuestas tecnológicas que atiendan estos problemas estratégicos identificados. A pesquisadora menciona que o Instituto instala demonstradores nas fazendas que medem a produção local, que vão desde a agricultura digital, aquicultura, sistemas integrados de produção e apoio e tecnologias relacionadas à pequena agricultura. Por isso, promovemos este trabalho colectivo, este trabalho situado em distintos territórios e distintas produções do setor agropecuário. E os resultados têm sido positivos? É um processo mais complexo, mais lento, mas mais seguro. De Campo Grande, Kylie Rodrigues. Bom, como eu comentei com vocês, no final da semana passada nós recebemos aqui no nosso WhatsApp uma mensagem do Ivan Deiemo pedindo que nós abordássemos aqui no programa o impacto do coronavírus sobre o preço dos alimentos. Eu encaminhei essa pauta para o nosso analista de agronegócio, João Pedro Cuti Dias, e é sobre este assunto o comentário de hoje. João, nós vamos sentir o impacto do coronavírus nos preços dos alimentos? Se isso ocorrer, esse impacto será a curto, médio ou longo prazo? Bom dia. A grande questão é o seguinte: primeiro, você tem uma lei irrevogável que é a lei da oferta e procura. Nesse momento, nós estamos vivendo uma situação do mundo inteiro preocupado com o crescimento econômico. A China, que é a segunda maior economia do mundo e que para o Brasil tem um papel fundamental, já que é nosso maior parceiro comercial, ela está passando por uma dificuldade muito grande. Porém, a situação começa a voltar ao normal. Nesse momento, na China tem menos casos, novos casos de coronavírus em relação a outros países, como o caso da Coreia do Sul. Ou seja, o chinês fez um esforço de guerra para segurar o processo na China. Acontece que você tem alguns alimentos que, aqui no Brasil, os preços de alimentos vão dividir em dois tipos: produtos de exportação e produtos de mercado interno. Produtos de mercado interno, você não deve ter uma alteração muito significativa. Por quê? Porque a economia brasileira está a marcha lenta. Nós prevíamos agora para 2020, havia uma previsão de que o país poderia chegar a 3% de crescimento econômico, mas já, e também em função da questão do coronavírus, já se fala em menos, se fala em 2,4%, 2,2%, ou seja, aquele fator de aumento de consumo de alimentos, fruto de um crescimento econômico, de uma melhoria de renda, aparentemente já deu uma esfriada. Os produtos de exportação, você depende do preço do mercado internacional e do câmbio. O câmbio, nesse momento, acima de R$ 4,00 o dólar, você puxa os preços do mercado interno. Então, os produtos de exportação, eles, apesar de alguns casos terem caído no mercado internacional, soja, as próprias carnes, nós vendemos carne bovina no fim do ano passado a $5.000, hoje o último relatório do MDIC já fala em 4.500, ou seja, caiu nos preços, porém o câmbio acabou compensando em parte essa questão, já que o câmbio bateu 4,40, bateu valores muito altos, bateu recorde em cima disso aí. Então separa duas coisas: o de exportação, você tem o fator cambial que acabou segurando os preços e manteve os preços. No mercado interno, você tinha uma expectativa de crescimento que arrefeceu, diminuiu. Agora, a nível mundial, o que acontece?
você vai ter uma seletividade. No caso do chinês, por exemplo, um dos fatores que, por exemplo, carne bovina, que foi o grande produto de crescimento explosivo nas vendas no seu último trimestre do Brasil, você na China está, no momento, diminuiu o consumo. Por quê? Porque a carne bovina deles é muito usada em restaurantes. Com essa questão do coronavírus, parou o país não se mexia quase. Então, o que aconteceu? Diminuiu o consumo, esses estoques que eles formaram ano passado estão servindo para alimentar esse momento. Então, a China sai fora do mercado e tira um fator de pressão nos preços da carne bovina. Um outro fator que é importante que é o seguinte, o mundo inteiro está preocupado com a questão do coronavírus, o mundo inteiro. Você pega países como o caso da Itália, o norte da Itália, que é um grande centro industrial, começa a faltar matéria-prima ou faltar produtos no mercado. Aqui no Brasil, nós dependemos, toda essa indústria eletroeletrônica depende da China. Se a situação não se normalizar até o mês que vem, já que tinha um certo estoque formado antes do chamado Ano Novo Lunar Chinês, algumas empresas vão dar férias coletivas, vão dispensar gente, isso vai complicar. Mas, aparentemente, as coisas começam a voltar ao normal na China. Grandes empresas, como a própria Ambev, que tem fábricas na China, como a Starbucks, que é uma rede de fast food, estão voltando ao normal. E a gente acredita que isso vai acontecer. Se isso acontecer, a economia voltar a andar normalmente, não há expectativa de grandes aumentos nos preços dos alimentos, porém, também não há expectativa de uma queda de preço significativa em função de uma possível queda de consumo. O que nós precisamos fazer é o seguinte, o produtor, quem trabalha com alimentos, você tem que estar sempre com os seus custos amarrados, ou seja, ele tem que trabalhar de acordo com o mercado. Não adianta você achar que você vai vender por um preço muito acima daquilo que o que o mercado realmente vai pagar. Então não adianta, você tem que se pensar bem, procurar racionalizar os custos, procurar ter maior eficiência, uso de tecnologia, tudo isso somado ameniza esse problema. Agora, que esse vírus veio e atrapalhou muito. Pode ser que da crise também saia alguns fatores positivos. Exemplo, o chinês proibiu o consumo de animais vivos, como era comum em toda a China, cobras, lagartos, enfim, tudo que é tipo de fontes de alimentos proteicos. Pode ser que com isso faça o quê? Haja um maior consumo de carnes processadas, bovino, frango, suíno, etc. Eles estão passando por uma situação difícil também, a questão da peste suína africana, que é até difícil você mensurar como é que ficou o controle agora em função dessa crise do coronavírus. Mas isso impactou muito e impactou o mercado mundial de carnes, ajudando o Brasil em termos de todas as culturas. Há pouco tempo, numa reportagem anterior, o presidente da cooperativa falou da importância do mercado chinês. Então, o Brasil depende umbilicalmente da questão chinesa, ou seja, a nossa produção agropecuária, o grande mercado que nós temos dela é a China. E isso influencia na formação de preço para o produtor, viabilizando uma melhora de rentabilidade. Então, separamos as duas coisas. Mercado interno, você não tem expectativa muito grande de haver um impacto em termos de preço. Mercado externo, você tem a variável da demanda chinesa, porém, a questão também, essa crise do coronavírus provocou uma mudança financeira no mundo. Houve uma procura por dólar, já que havia um risco desses investimentos de risco, ações, etc., de ficarem com problema em função da questão do surto na China, houve uma migração para o dólar. O que aconteceu com o dólar? Aqui no Brasil disparou de preço. Mesmo o Banco Central entrando no mercado, vendendo dólar, vendendo no mercado futuro de dólar, o dólar passou dos 4,40. Então, ou seja, os produtos de exportação, mesmo com a queda, em alguns casos, no caso da soja, por exemplo, com uma queda no mercado internacional, você teve a compensação pela questão cambial. Esse é o mercado. O mercado tem várias variáveis que tem que estar sempre analisando. No Brasil, o Brasil, se você olhar nos próximos 10 anos, é o grande player, é o grande fornecedor de alimentos no mundo. Ou seja, tanto em carnes como em grãos. Então, nós temos que fazer o quê? Melhorar a nossa tecnologia na fazenda, usar o avanço tecnológico que é possível usar e brigar
para que o Brasil tenha melhor infraestrutura, porque tudo isso vai resultar em preços melhores ao produtor, ou pelo menos uma renda melhor ao nosso produtor. Valeu, João. Obrigado pela sua participação e obrigado também ao Ivan, que encaminhou aí essa sugestão para que a gente trouxesse aqui essa pauta para o João. E você aí de casa pode mandar a sua participação também. Está na sua tela já o 998631001. Faça como o João, dê o seu pitaco aqui na produção do Bom Dia Produtor, e aí você colabora para que a gente faça um programa cada vez mais do jeito que você gosta de assistir aí em casa. E aproveita e faz isso agora, porque eu vou para mais um rápido intervalo comercial e daqui a pouco eu te levo até o estúdio da Ricardo Nicolau Leilões. Ontem teve um mega leilão aí, o Integra Nortão. Vamos bater um papo com o meu amigo lá, o xará Adriano Filho, para saber como é que foi esse leilão e o que já está previsto também na agenda da leiloeira para os próximos dias. Vou, mas deixo você com a previsão do tempo para algumas cidades da região sul. Volto já. Sete horas, 30 minutos, já estamos de volta e vamos agora até Sinop, no Mato Grosso. Vou bater um papo com o pessoal da Ricardo Nicolau Leilões para saber informações sobre o Integra Nortão, que foi realizado ontem aqui na programação do Canal do Boi. E também você já fica por dentro aí das próximas oportunidades de negócio que a Ricardo Nicolau Leilões tem preparado para você. E já está aqui o meu xará Adriano Filho para trazer as informações sobre que foi um sucesso absoluto, mais de 7 mil animais comercializados ontem. É isso mesmo? Bom dia! Bom dia para você, meu amigo Adriano Faleiros. Rapaz, é isso mesmo, viu? Ontem o Nortão do Mato Grosso balançou a pecuária brasileira. É com muita satisfação que a gente dá esse recado aí. Nós comercializamos ontem aproximadamente 7 mil animais no nosso leilão Integra Nortão. É um evento muito interessante. A pecuária brasileira se mostrou forte. E eu quero agradecer ao amigo investidor que esteve conosco, o amigo investidor que acredita na pecuária, o amigo investidor que esteve conosco o tempo todo. Quero agradecer a você que disponibilizou os seus animais ao mercado, pela confiança que você tem pela Ricardo Nicolau Leilões, a confiança de disponibilizar os seus animais. Eu quero lembrar, quero ressaltar, não posso esquecer de forma alguma dos amigos que... dos pecuaristas que trouxeram seus animais, tiveram muito carinho, tiveram muito cuidado de separar animais selecionados, animais pinçados dentro da propriedade de forma muito estratégica. Então ontem nós vimos um show que o norte do Mato Grosso passou para o Brasil inteiro e, claro, sempre com a Ricardo Nicolau Leilões unindo as partes de maneira justa. Também não posso esquecer dos nossos parceiros que sempre estiveram conosco, da Ásia, né? Da Nutribio, Impasa, TRR Pitstop, Sementes a Campo, da Belman, enfim, todos os amigos, todos os nossos parceiros que fazem este evento acontecer, que fazem com que o time da Ricardo Nicolau Leilões seja cada vez mais forte. Quero agradecer também a nossa equipe, não posso esquecer de forma alguma da nossa equipe, que trabalhou arduamente o tempo todo para que este evento acontecesse. A gente fala assim, quem está assistindo a gente pensa assim, mas será que foi tudo isso? Rapaz do céu, você não sabe o quanto é trabalhoso fazer um leilão daquele tamanho, você não sabe o quanto é difícil, né? Mas quando a gente vê o evento pronto, chega a dar uma satisfação, a gente fica muito satisfeito, a gente fica muito orgulhoso, a gente vê todo mundo emocionado, porque um trabalho foi feito, o trabalho foi realizado de forma séria e de forma consolidada, e isso nos deixa realmente muito felizes. Então, meu muito obrigado a você que participou deste grandioso evento. Muito obrigado por fazer parte da nossa história. Acabei de ler lá na placa ali fora, né? A gente tem sempre essa frase aí. Então, realmente foi um grandioso evento e eu só tenho a agradecer a você. Quero lembrar também que no próximo dia 11 nós teremos mais um Boi em Pauta. Dia 11 vem chegando aí, nós teremos o Boi em Pauta de 51ª edição. O evento sempre acontece naquele mesmo formato, às 20 horas e 30 minutos Brasília, 19 horas e 30 minutos aqui no Mato Grosso. Nós já estamos preparando uma entrevista e logo após a entrevista vem chegando aí o grandioso evento. Então já deixa tudo anotado aí, mais um Boi em Pauta para você que perdeu o Integra Nortão e pensa em ofertar os seus animais com a Ricardo Nicolau Leilões, já deixa tudo organizado para o Boi em Pauta. Lembrando que o Boi
Boi em Pauta é virtual, 100% virtual. Então você já pode agendar a filmagem dos seus animais através do nosso telefone 66-3532-0077. Mantenha contato conosco também através das mídias sociais, do nosso Facebook, também do nosso Instagram, que estão repletos de coisa boa para você estar sempre acompanhando. E lá no nosso site, você acompanha a nossa transmissão via internet da Ricardo Nicolau Leilões para você manter contato e estar sempre ligadinho com a gente lá. O nosso site também você acompanha a agenda completa dos eventos que estarão acontecendo. Então, dia 11, nós já temos aí mais um encontro marcado aqui com a gente da Ricardo Nicolau Leilões para mais um Boi em Pauta. Meu amigo Adriano Faleiros, hoje o recado vai ser meio rápido, né? Foi meio rápido, na verdade. Eu não vou ficar falando aí igual o homem da cobra, como todos os dias. Hoje o sentimento é realmente de agradecimento, o sentimento é de gratidão. E aí fica o meu muito obrigado a todo mundo. E claro, o meu muito obrigado ao Sistema Brasileiro do Agronegócio, que fez a transmissão deste grandioso evento. Meu amigo, um forte abraço, muito obrigado. Até mais. Um ótimo início de semana para todos nós aí, que já estamos cedo, mais cedo mesmo, na labuta. Valeu, Xará. Ótima semana para vocês aí também. Sucesso. Bom, a gente segue falando de oportunidade de negócio. O canal do Boi Fazendas apresenta mais uma grande oportunidade para você que é investidor. É a oportunidade de adquirir uma área retroportuária em Garuva, Santa Catarina. Uma área que está situada em um ponto estratégico, com capacidade de atender até 5 portos no raio de 90 quilômetros. Está pronta para ser edificada, tem autorizações e licenças liberadas e atualizadas. E ainda tem também a possibilidade de receber incentivos fiscais e municipais. As informações você vai ter acompanhando a reportagem do Vinícius Souza. Você busca por novos investimentos? Então chegou a hora. Eu trago uma oferta imperdível, direto de Garuva, município conhecido como porta de entrada do estado de Santa Catarina. Garuva é conhecido por sua parcela de contribuição ao agronegócio, principalmente com a produção de arroz e banana. Mas a instalação das áreas retroportuárias permitem novas possibilidades de investimento, como por exemplo este armazém para os contêineres que vão para o porto de Itapoá. Além disso, nos próximos meses, uma instalação de termoelétrica deve chegar na região, oportunizando novos empregos. Nós também estamos na rota dos caminhões que vão para o porto de Itapoá. Por aqui eles abastecem e descarregam. Esta BR proporciona esta facilidade, esta agilidade. Pouco mais de 30 quilômetros do município de Garuva. Uma prova de que esse lugar tem ótimas oportunidades de investimento. Essa área que você vê na tela é a pioneira com o preparo retroportuário de toda a região. O terreno conta com 1 milhão de metros quadrados em uma área plana, apenas 1 quilômetro da estrada que faz a ligação até o porto de Itapoá. Além disso, os acessos aos portos como Paranaguá e Navegantes são facilitados pela BR-101. Essa área aqui, ela foi de uma área rural, foi transformada em área retroportuária. Inclusive a pioneira aqui do nosso município, onde o comprador solicitou essa alteração para a implantação de empresas. Hoje ela conta com 1 milhão de metros quadrados, de área toda plana, com todas as liberações ambientais para receber qualquer instalação. Em pleno desenvolvimento, localizada entre as duas maiores cidades da região, Curitiba, no Paraná, e Joinville, Santa Catarina. Ainda conta com 2 aeroportos internacionais e um nacional nas proximidades. Para mais informações, entre em contato com a nossa equipe. Temos uma oferta preparada especialmente para você. Bom, se você quiser saber mais informações sobre essa área retroportuária e também assistir outros vídeos que dão mais detalhes sobre esse investimento, dê um pulinho lá no nosso portal sba1.com/fazendas. Aproveita e faz isso agora. Vou para o intervalo comercial. Se quiser participar com a gente, troca o GC aí, meu diretor. Põe o 998631001 e é para o amigo de casa aí, ó. O amigo de casa ficar sabendo aí qual que é o canal direto para a sua participação, tá? Não deixe de participar, não. No próximo bloco nós vamos falar sobre o mercado de cana-de-açúcar. A expectativa é de uma safra esse ano 3% maior do que a última que a gente teve. Vou para o intervalo, deixo você com a previsão do tempo para algumas cidades da região norte do país.
Estamos de volta. Depois de anos sob pressão, os preços do açúcar no mercado internacional vieram em recuperação no final do ano passado. Mas com a safra brasileira de cana 3% maior, aliada à queda dos preços de todas as commodities agropecuárias no mercado internacional, essa recuperação das cotações do açúcar deve ser interrompida. Isso não significa, no entanto, que os preços do açúcar voltem a cair. O professor Haroldo Torres, da PCG Exalc USP, especialista em mercado sucroenergético, esteve na Bolsa Brasileira de Mercadorias em São Paulo e conversou com Walter Puga Júnior. Para ele, a alta do dólar frente ao real deve manter as cotações nos mesmos patamares de preços atuais. Vamos acompanhar a entrevista. O coronavírus, como se sabe, altera o mercado mundial de commodities em geral, sejam commodities metálicas ou commodities agropecuárias. E as commodities sofrem alteração de preço, ao sabor da movimentação do mercado financeiro, e o açúcar não está fora disso. Eu tenho aqui ao meu lado o professor Haroldo Torres, do PCG Exalc USP, lá de Piracicaba, que acompanha a evolução dos negócios no mercado sucroalcooleiro. Obrigado, Haroldo, por ter vindo. Vamos falar sobre essas perspectivas que não são muito boas para as commodities agrícolas, notadamente para o açúcar. O açúcar sofre também com esse tumulto causado pelo temor ao coronavírus? Claro, primeiro dizer que é um prazer estar aqui hoje com você. E o que é interessante comentar é o seguinte: o açúcar, ele vinha de uma ladeira no mercado internacional. Fruto do quê? Fruto especificamente de uma super oferta lá na Índia. Podemos falar depois mais sobre esse assunto, mas o que é interessante é o seguinte: o açúcar ele vinha finalmente se recuperando de preço depois dessa super oferta. E o que aconteceu recentemente com o coronavírus? Toda a demanda mundial por commodities agrícolas ou metálicas ou energéticas sofreu uma forte redução de demanda. Então o que a gente tem visto de forma geral sobre as commodities agrícolas é uma tendência de redução de preço trazido pelo coronavírus. Por outro lado, nesse cenário de coronavírus, trazendo maior volatilidade para o mercado, ou seja, para quem está nos assistindo, volatilidade, entenda essa maior aversão ao risco trazido pelo coronavírus, está trazendo um outro efeito para a economia brasileira, uma desvalorização cambial. Quando a gente olha para o açúcar, uma commodity direcionada para exportação, eu estou perdendo no preço em dólar, mas estou ganhando na taxa de câmbio. E olhando para o setor sucroalcooleiro, qual é o outro vetor interessante? O preço do etanol ele acompanha o preço da gasolina. E o preço da gasolina, se seguir da política do mercado internacional, ou seja, a atual política de precificação da Petrobras, ele segue em grande medida o preço internacional do Brent, do petróleo no mercado internacional, e a taxa de câmbio. Então, mesmo com o petróleo caindo, a taxa de câmbio desvalorizou. Ou seja, o que a gente tem para o setor sucroenergético? Praticamente uma laterização de preço. O câmbio está puxando esses preços para cima, enquanto o preço em dólar das commodities estão caindo, de forma que o preço em real praticamente está andando de lado. Esse é o ponto do coronavírus. Enquanto lá atrás, para o setor sucroenergético, o que eu poderia dizer é o quê? Que a gente ia ter uma safra com preços muito bons. Com o coronavírus, essa expectativa de preço já é de laterização, ou seja, preços mais estáveis. A vantagem não é de redução de preço nesse momento para o produtor ou para a usina. Pelo contrário, são preços ainda melhores comparados ao da safra passada, mas preços que vão permanecer estáveis em função do cenário criado com o coronavírus. Nós temos a perspectiva de um aumento na produção de cana agora. Esse aumento previsto de 3% na produção de cana vai interferir num aumento de produção e uma oferta maior de açúcar, por exemplo, que faça uma queda de preços? Essa pergunta é interessante porque, se nós olharmos o conjunto das últimas safras de cana-de-açúcar no Brasil, nós vínhamos literalmente de uma redução gradativa da produção de cana-de-açúcar. Essa redução ou era trazida pela redução dos investimentos que a gente estava fazendo no campo, ou por redução de área, ou por problemas climáticos. Na última safra, na safra 2019-2020, nós já tivemos uma recuperação de produtividade, o que trouxe um aumento de moagem. Então saímos ali da casa dos 572 milhões de toneladas de cana e devemos fechar a safra 19-20 aí ao redor da casa dos 590. Para essa safra, para a safra 20-21, como você mencionou, a gente espera uma recuperação de produtividade trazida em função do quê? Do que nós estamos vendo nesse período, ou seja, um volume de chuva bastante considerável que vai contribuir, em certo modo, para a recuperação de produtividade agrícola da cana, o que vai trazer um volume maior.
mas esse volume maior ainda, ele é muito pequeno a ponto de conseguir influenciar no mercado mundial de commodities. O Brasil, é claro, vai produzir mais açúcar do que a safra passada, pela recuperação do preço do açúcar, ou seja, a gente estava até estimando uma recuperação muito maior, que como comentamos, o coronavírus vai tirar um pouco esse peso, nós vamos produzir mais açúcar. Mas em contrapartida, a Índia e a Tailândia estão tendo sérios problemas climáticos, então enquanto o clima do lado de cá está nos ajudando, do lado de lá, Índia e Tailândia vão ter uma safra muito menor. Então, mais uma vez, eu diria que assim, talvez o cenário que nós estamos criando de fato de maior cana, ele não consiga afetar preço. Até porque, se a economia brasileira crescer efetivamente em 2020, algo aí como 2%, o consumo de combustíveis no Brasil, ele cresce mais do que 2%. A gente costuma brincar, falar que a elasticidade PIB combustível, ela é positiva, mostrando que à medida que a economia brasileira cresce, o consumo de combustíveis cresce mais ainda do que o próprio crescimento do PIB. Então a demanda por álcool será maior. Exatamente, ou seja, a demanda por álcool ela também vai ser maior, tendo um maior volume de vendas para etanol, o que não vai, de certa forma, conseguir impactar tão fortemente o mercado internacional a nível de preço. Eu não poderia deixar de lembrar que nós temos uma discussão aí com a Índia e questionamentos sobre aqueles subsídios que a Índia concede para a produção de açúcar e que afeta o mercado internacional, pressionando os preços. A perspectiva é que ganhemos essa briga ou a Índia continuará a incentivar a produção de açúcar lá? Primeiro é interessante colocar aqui um ponto que para aquele que é produtor de cana deve se sentir um pouco assustado. O que é assustado? Enquanto o produtor de cana no Brasil recebe algo como $20 a tonelada de cana, o produtor indiano está recebendo o dobro, $40 mais ou menos por tonelada de cana, fruto de um subsídio, de uma política pública do governo. Mas antes disso é preciso entender por que esse subsídio. Para quem já visitou a Índia, acho que sabe muito bem o que eu estou falando, o governo indiano ele tem uma preocupação. Qual é essa preocupação? A primeira é manter a população no campo. A cidade já é um caos, é um problema urbano, ou seja, ele quer evitar o êxodo rural. Ao mesmo tempo que quer evitar o êxodo rural, manter uma parcela da população no campo, você tem um outro argumento, que é manter o mínimo de produção interna para uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, ou seja, evitar uma importação excessiva de alimentos que cause uma desvalorização cambial. Posto isso, é importante comentar que o governo indiano já tem uma política de mistura do etanol à gasolina. Essa mistura hoje ela não chega ao redor de 5%, mas a maior parte das plantas, das usinas na Índia são produtoras de açúcar. Elas produzem o etanol derivado desse mel da cana, mas etanol neutro para bebida e muito pouco ainda etanol combustível. O Brasil, eu diria que ele não tem um papel de briga na OMC, um papel de colocar o dedo na ferida, mas um papel de ser o protagonista disso. O que é ser esse protagonista? Auxiliar o governo indiano a incluir o etanol na sua matriz de combustível, justamente para reduzir o impacto das emissões de gases de efeito estufa de uma das frotas que é a maior do planeta. Para quem de novo já esteve na Índia sabe o que é andar de tuk-tuk, ou seja, sabe como o ar na Índia como um todo é terrível, e o etanol ele tem um papel, que é justamente contribuir para a redução das emissões de gases de efeito estufa, principalmente naquele país. Então eu acho que a briga ela não pode ser aqui nesse ponto uma briga muito mais do ponto de vista comercial, e ela pode ser o contrário. O Brasil pode ser o protagonista numa visão de ser um parceiro estratégico, de levar essa nossa tecnologia no Brasil, daquilo que nós somos líderes no mercado mundial de biocombustível, e levar para a Índia essa visão. E aí sim, levando essa visão, mesmo com subsídio, eles vão estar tirando um pouco de açúcar do mercado internacional, e o Brasil, de fato, continua sendo o grande player no mercado de commodity, que é o açúcar. Bom, passamos pelo mercado de açúcar, mas vamos lembrar que o PSEG trabalha, sob a coordenação do professor Haroldo Torres, uma espécie de estudo, um levantamento sobre custo de produção de cana que ocorre agora em março, no mês de março. O que ocorre na área de custos de produção de cana que o PSEG está dedicando estudos, dedicando o seu trabalho? Aqui eu queria fazer um parênteses e dizer o seguinte: nós nos preocupamos muito com o seguinte: como é que eu faço para aumentar a minha eficiência? Como é que eu faço para ser mais produtivo? Como é que eu faço para aumentar de fato a minha rentabilidade? Não é só com tecnologia. Existe algo muito simples que a gente costuma chamar de benchmarking. O que você está fazendo de melhor, usando um processo melhor, pessoas capacitadas, ou o que você está fazendo de diferente do que eu
para obter uma melhor rentabilidade? Isso a gente procura fornecer para usinas e produtores através de uma pesquisa de custos de produção que é feita pelo PSEG há mais de 10 anos. Eu costumo aqui brincar que é um benchmark, ou seja, é a gente conseguir se comparar. Se eu estou produzindo uma commodity, o mesmo produto, a cana-de-açúcar, por que eu tenho um custo tão heterogêneo, tão diferente? Isso mostra que nós temos práticas muito heterogêneas, modelos de gestão, manejo muito distinto nessa cultura. Empresas que conseguem mais, produtores conseguem mais e outros não conseguem tanto. Exatamente. E aí, quando eu olho para essa visão de custo, por que esse consegue tanto e esse tão pouco? O que ele está fazendo que eu posso fazer? Então, hoje o PSEG conduz essa pesquisa de custos, tem aí uma dezena de usinas que são clientes desse trabalho, além de produtores, fornecedores de cana-de-açúcar que também são atendidos por nós. E o que é interessante é isso, eles passam a utilizar esse trabalho fornecido pelo PSEG como uma ferramenta para tomada de decisão. Olha, ele consegue se identificar para dizer, eu tenho um custo muito alto, por exemplo, na minha operação de colheita, comparativamente à média do setor ou aos melhores players. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar um plano de ação para atacar esse custo. Uma troca de informações, Exatamente. Troca de conhecimento. Ou seja, esse é um ponto que nós fazemos ainda muito pouco no agronegócio. Compartilhar informação com vistas à melhoria do processo de gestão da companhia. E não significa só tecnologia. Às vezes a gente acha que incremento de eficiência está ligado à tecnologia. E o agro ainda tem um passo atrás, um step anterior, que é justamente o quê? Compartilhar informação. A gente ainda tem uma caixa preta a vencer e o PSEG, eu costumo brincar que tem feito essa pesquisa justamente com vistas a quebrar esses paradigmas, mostrar os custos de produção e como efetivamente você pode melhorar a sua gestão e a sua rentabilidade. Bom, nós teremos em Piracicaba, no próximo dia 26 de março, na Coplacana, a expedição Custos Cana 2020, um projeto liderado pelo professor Haroldo Torres. Bom, professor, passamos o recado? Isso mesmo, pessoal. Quero aqui convidá-los para o dia 26 de março estarem conosco em Piracicaba, na Coplacana. Vai ser um enorme prazer ter vocês, não só do setor produtivo da cadeia de cana-de-açúcar, mas de outros setores que queiram conhecer mais este setor, não só para discutir aspectos de custo. Vai ser um dia todo de discussões sobre a cadeia, onde nós começamos a falar sobre custo, vamos falar sobre mercado, falar sobre endividamento, sobre crédito ao produtor ou às usinas e fechamos com o RenovaBio, o nosso programa de estímulo à produção de biocombustíveis no Brasil. Então vai ser um dia todo de discussões, onde o custo é o cerne central, é o ponto principal da discussão, mas eu queria aqui convidá-los então para o dia 26 de março estarem conosco. E se você é produtor ou se você é alguma usina e tem interesse em participar da nossa pesquisa, do nosso trabalho, fiquem muito à vontade para entrar em contato conosco no PSEG. Bom, você tem aqui embaixo, o acesso é https://custoscana.pseg.com. Pega informação, troca informação, é uma boa oportunidade para você que está ligado aí ao setor sucroenergético. Obrigado mais uma vez, professor Haroldo. É com vocês em Campo Grande. Bom, mais um intervalo comercial chegando por aqui, mais uma oportunidade para você participar com a gente. Está aí no seu televisor já o WhatsApp do programa, 998631001. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente volta para falar sobre suínos. Você que tem interesse sobre o assunto, fique ligado, daqui a pouco eu volto. E você fica com o tempo, previsão do tempo, né, para algumas cidades da região Nordeste. Sete horas e 56 minutos, seja muito bem-vindo de volta aqui ao Bom Dia Produtor. Você vai acompanhar agora uma reportagem produzida pela Lilian Pacheco sobre suíno ciscal, um sistema de criação de suíno ao ar livre. Essa matéria é produzida pela Emater Minas Gerais em parceria aqui com o Canal do Boi. Quem chega na propriedade do Zé Márcio já percebe logo a diferença. Aqui, os porcos são criados ao ar livre, em áreas abertas e bem longe do confinamento. O produtor adota o Sistema Intensivo de Suínos criados ao ar livre, ou SISCAL. Nos 44 hectares utilizados, os porcos ficam em piquetes, separados por idade e tamanho. São duas raças,
Piau, uma espécie brasileira, e Duroc, espécie americana. O produtor aposta no cruzamento entre elas para garantir um produto de maior qualidade e melhor aceitação no mercado. Então, a primeira vantagem que a gente vê é o custo da implantação do sistema para a criação de suínos, né? É um custo bem mais barato porque o tradicional através de granjas exige muito em infraestrutura, né? Principalmente alvenaria, bem como instalações elétricas e também de instalações de água, né? Aqui o sistema nos permite, né, usar a propriedade como um todo, né? E nós temos aproveitado melhor com menor custo, né, todo o espaço da propriedade. Outra vantagem é a própria criação do animal, né? O animal criado em ambiente livre, né, ele também está livre dos estresses naturais que tem dentro de uma granja. Então isso faz com que o produto final, que é a carne, né, ela tenha uma melhor qualidade para o consumidor. Tudo aqui é natural. O animal se alimenta basicamente da pastagem e da folha da moringa. Uma mistura de farelo de soja e milho colhido na propriedade completam o cardápio. Tarefa que é feita pelo seu Geraldo. É 2 vezes ao dia, de manhã e à tarde. E até gostoso de trabalhar. Eu estou sossegado, não tem emolação, não tem nada. E a ração mesmo eu preparo. É daquele jeito mesmo que é o sistema que eles falam para me fazer, eu faço. É um trabalho gostoso? Você gosta de trabalhar aqui? O que você mais gosta aqui? O que você faz? Eu acho bom, porque é sossegado, né? É até divertido mexer com os porcos. Em contato direto com a natureza, os porcos ficam mais dóceis, o que facilita o manejo. Livres do estresse e com alimentação saudável, a carne ganha um novo sabor. A próxima etapa será colocar o produto no mercado. O carro-chefe será o presunto cru, além de defumados. Com o sistema tradicional de granja, né, você exige muito recurso para a apresentação da infraestrutura, né, principalmente alvenaria, canalização, né, tratamento de esgoto, né? E aqui dentro da propriedade, através do sistema Siscal, né, o custo que a gente tem é um custo bem baixo porque os insumos são mais baratos, né? E fazendo a divisão dos piquetes, né, com a capina, só capina natural que a gente faz, né, por uma opção nossa, em função do sistema que a gente está aplicando, totalmente a gente quer chegar a um nível de agricultura orgânica, né? A outra questão também é a vantagem do produto final, né? Esse sistema nos permite uma criação natural dos animais, né, que também livre de estresse, né, porque na granja é um animal muito estressado em função, né, do pouco espaço físico que eles têm. E esse sistema nos permite, né, ter uma área muito maior e alimentação natural para os suínos, né. O trabalho na propriedade começou há mais ou menos 1 ano e meio com a assistência da Emater. O custo de implantação, bem menor do que o do sistema tradicional, é uma boa alternativa para pequenos produtores. O sistema Siscal é a criação de suínos ou porcos ao ar livre. A vantagem que tem para o agricultor é o baixo custo de implantação, o baixo custo de manejo e o maior aproveitamento de tudo que tem na propriedade. A base do sistema é a pastagem. No caso aqui, a gente forma as pastagens primeiro, depois a gente monta o sistema e tudo que o produtor tem dentro da propriedade aqui que produz milho, mandioca, cana, capim, serve de tudo de alimento para os suínos. Aqui no caso tem o nim indiano e tem a moringa oleífera, que também serve de alimentação para os animais. E o custo final de produção é bem mais em conta do que no sistema tradicional. Bom, lembrando que você pode rever essas matérias aí produzidas em parceria da Emater com o Canal do Boi no nosso canal lá no YouTube, tá? Só procurar o Canal do Boi lá e também as matérias estão junto com os programas na íntegra, logo mais também no Facebook do Canal do Boi. Você vai acompanhar agora uma reportagem que mostra o feno compactado em briquetes e como ele é utilizado para melhorar a nutrição do gado. Vinícius Souza e o Auro Nascimento conheceram o briquefeno lá em Minas Gerais. Em
Tupaciguara, visitamos a fazenda Água Azul. Fomos conhecer de perto mais um case de sucesso do produto. A propriedade enfrentou problemas com a alimentação do seu rebanho. Aqui na fazenda Água Azul houve um problema com intoxicação alimentar. Os animais tiveram um surto de diarreia. Foi aí que o Fábio descobriu o Bricfeno. E o produto, logo após 3 dias de uso, fez com que todo esse curso fosse cortado e os animais voltassem a ganhar peso. Nós entramos com a dieta total, numa ração, e realmente não adaptou. E durante 15 dias eu não consegui cortar a diarreia, né, intoxicação, e passou os 15 dias, eu tive que entrar com o Bricfeno. É muito comum no confinamento enfrentar problemas relacionados à dieta dos animais. Hoje o Fábio usa o Bricfeno diariamente e os animais ganham cerca de 2 quilos ao dia. Porque eu estava perdendo, do jeito que eu estava fazendo, eu estava perdendo. E aí depois de lá para cá, você vê, essa boiada está com 55 dias fechado e vocês estão vendo aí, ó, o que ela virou. A praticidade no uso do volumoso facilita no tratamento dos coxos. Misturado a outros produtos, a dieta do gado atinge ótimos resultados. Mas será que o Fábio comprova esses resultados? 100%. Bricfeno, o alimento certo para o seu rebanho. O Canal do Boi transmite no dia 7 de março, no próximo sábado, a partir das 2 horas da tarde, horário de Brasília, o leilão virtual Qualidade Total. Em ofertas serão colocados 2.000 animais para cria, recria e engorda filmados no Bolsão Sul Mato Grossense e também no estado de São Paulo. A organização é da Central Leilões e nós vamos saber mais informações sobre esse remate na reportagem do Gustavo D'Angelo. Tradicional remate de gado de corte da Central Leilões, o leilão virtual Qualidade Total chega a mais uma edição com grande diversidade na oferta. Quem vai contar todos os detalhes para a gente é o João Henrique Campo. João, o que foi preparado então para essa edição e qual o padrão do gado que será ofertado? Olá, Gustavo, amigo que acompanha o Canal do Boi. Mais uma edição num ano muito forte que esse ano de 2020, né? Nós teremos 2.000 animais, aliás, ultrapassaremos os 2.000 animais, porque já temos mais de 2.000 animais inscritos no nosso trabalho e teremos aquela diversidade de sempre. Temos um lote muito especial de novilhas para você que busca matrizes para reposição do seu plantel. Temos gado de cruzamento, gado Nelore para engorda. Temos uma oferta também muito especial de bezerros de qualidade, produtos meio sangue Angus, que atendem às perspectivas e os mercados de carne de qualidade, não só do Brasil, mas também destinados à exportação. Esse é um leilão sempre muito aguardado pelos pecuaristas, né, João? Justamente pela qualidade e por essa diversidade na oferta, né? Sem dúvida, né? Nossos clientes já nos cobram todo mês, a cada 20 dias na realidade, tem mês que temos 2 edições do leilão Qualidade Total, que nos acompanha desde 1997, quando a Central Leilões iniciou o seu trabalho. Ô João, me conta agora se esse é um bom momento para adquirir gado de corte. Sem dúvida, né, Gustavo? A gente tem a arroba retomando os patamares próximos do final do ano passado. Ela deu uma embarrigadinha esse começo do ano de janeiro, de fevereiro, que é natural do mercado, que nessa época sempre ele sofre um pouquinho por falta de demanda, mas já recuperou-se muito bem e num cenário muito positivo, né? Nós temos aí um mercado no ano de 2020 que a gente acredita que vai ser um mercado muito sólido da oferta de boi. É só aproveitar a oportunidade, então, no dia 7 de março. É isso aí, dia 7 de março, a partir das 14 horas, no horário de Brasília, estaremos no Canal do Boi, na plataforma digital Central Leilões, com mais de 2.000 animais em oferta aqui no Bolsão Sul Mato Grossense e no estado de São Paulo. Vale a pena ficar ligado com a gente e mais informações é só entrar em contato com a nossa equipe comercial no 1836080999 ou pelo nosso site centralleilões.com.br. E mais uma vez a gente conta com a audiência de todos vocês. Tá
É só você ficar ligado também na nossa agenda de leilões aqui para você fazer sempre bons negócios na nossa programação. Acesse www.sba1.com/leilões. Vou para o último intervalo comercial dessa edição, mas eu quero mandar aqui alguns abraços. Quem está com a gente aqui é o Carlos José Pedrosa. Deixa eu ver de onde é o Carlos aqui, peraí. Carlos José Pedrosa, ele é de Alagoas, lá no Maceió. Obrigado, viu, Carlos, pela sua participação. Quem está com a gente também é o Kleber Paz. O Kleber não disse de onde é, mas obrigado pela sua participação. E o Júlio César, lá de São Roque, mandando um bom dia pra gente aqui. Tem algumas outras pessoas participando, tem o Severino também lá de João Pessoa, na Paraíba, e muitos números aqui, que as pessoas só mandam aqui, olá, bom dia, tô assistindo vocês e tal, mas não esquece de mandar aí o nome e a cidade de onde está acompanhando. Da mesma maneira, eu agradeço, deixo aqui um abraço apertado para vocês, desejo de uma semana bem especial, mas participe colocando o seu nome e a cidade de onde você está falando ou assistindo o Bom Dia, para que a gente possa mandar um abraço apertado especialmente para você. No próximo bloco, vamos saber sobre o mercado financeiro, né? O final de semana foi complicado, né? Semana passada tivemos aí 3 ou 4 dias apenas de movimentação, mas tivemos dólar tocando 4,50, bolsa operando em queda vertiginosa. Quais são as expectativas para esse começo de semana? Daqui a pouco nós vamos até a Bolsa Brasileira de Mercadorias conversar com o Walter Puga Júnior para saber quais são as expectativas. Vou para o intervalo, deixo você com a previsão do tempo para algumas cidades da região sudeste. Volto já. Oito horas 11 minutos, o Canal do Boi mostra entre os dias 23 e 28 agora de março, mais um De Olho na Fazenda, é o De Olho na Fazenda TAB G4. É o encontro que vai ofertar até o último dia, sábado, o melhor da genética de 3 criatórios que estreiam esse tipo de comercialização direto da Fazenda Porto Seguro, em Nova Granada, São Paulo. O repórter Daniel de Paula e o cinegrafista Gerson Oliveira foram até as 3 fazendas que organizam essa venda, para lá de especial a preço fixo, de novilhas, garrotes, touros de repasses, paridas e prenhas. Enfim, tem para todos os gostos e necessidades. E eles estiveram lá e mostram um pouco para a gente, na reportagem que você confere agora, do que é o TAB G4. Vamos misturar história com oportunidade, tradição com modernidade, que vira resultados propostos no De Olho na Fazenda TAB G4, que o Canal do Boi mostra de 23 a 28 de março, fechando com um leilão que levará ao mercado o melhor do melhor de criatórios que juntos somam 200 anos de seleção de Tabapuã. Córrego, TJG e TRO novamente se juntam para ofertar 55 touros e 140 fêmeas de uma superioridade genética medida nos programas de avaliação que esse zebuíno genuinamente brasileiro consegue oferecer para o trabalho a campo em uma venda muito especial. A raça Tabapuã já é conhecida por ser a raça proporcionalmente mais testada em prova de ganho de peso, né, em prova de desempenho. A gente vem há muito tempo fazendo isso e sempre inovando onde é possível, né, usando todas as tecnologias novas, né. TAB G4 é um trabalho que a gente começou esse grupo, já vai fazer também acho que uns 4 anos, e sempre usando o que a gente tem de melhor e o melhor do grupo, né. Dá para vir montar um rebanho, o criador já é tradicional pode vir pinçar algum animal para engrandecer seu plantel, o criador novo pode vir e começar um plantel, então tem para todos os gostos aqui, para todo mundo, todo criador de Tabapuã participar. São animais jovens, de altíssima qualidade genética, de altíssima qualidade racial, animais extremamente funcionais, muito bem avaliados pelo CIAG da BCZ, pelo PMGZ e também avaliação de ultrassonografia de carcaça, que o grupo faz ultrassonografia de carcaça nos machos e nas fêmeas. Fernando Bigode, como é conhecido, foi o idealizador do TAB G4. E esse intercâmbio de genética proposto pelo grupo tem beneficiado a raça como um todo ao conquistar um avanço genético observado nos touros escolhidos para rejuvenescer o plantel dos promotores e já credenciar os melhores para o próximo evento. Um dos destaques dessa venda especial, um grupo de novilhas super precoces prenhas dos acasalamentos dirigidos, programados pela equipe liderada pelo professor Aurélio Bergman. Super precocidade com esse score aqui, é um brinde. É isso aí, exatamente. A gente que faz um trabalho aí de super precoce há muitos anos já, a gente consegue perceber aí no rebanho que as
As filhas super precoces tendem a ser super precoces também. Então a gente consegue ver as linhagens delas, mães super precoces, filhas super precoces, netas super precoces. Que está no ventre delas, ou vai ser um tourinho muito cedo, ou vai ser uma fêmea também com essa característica? Também com essa característica super precoce. No meio dessas praticamente 140 fêmeas que estão selecionadas para esse evento do TAB G4, muitas delas pertencem a um lote que é extremamente cobiçado. Na verdade, vai se pagar antes mesmo de ser pago. É a verdade, porque essas crias aqui já têm um histórico nesse tipo de comercialização que já fez valer o investimento. Agora, imagine o que vem no ventre de mães como essas. Sem dúvida, Daniel, é um investimento garantido, é um investimento onde o pecuarista só tem a ganhar. Tabapuana tem muitos casos que vem os produtores que vêm trabalhando com as precocinhas, né, com as novilhas precoces, emprenhando aí de 12 a 15 meses, os machos facilmente terminados aí nos seus 2 anos, com bom acabamento de gordura, mostrando toda a precocidade sexual e de acabamento de colocar a gordura na carcaça, focando sempre em animais mais produtivos, em animais que respondem bastante ao sistema brasileiro de produção, como vocês podem ver no campo, a pasto, animais sendo preparados a pasto, e a gente sempre busca isso, não deixando de lado também o fenótipo, né, que é muito importante. A gente cria uma raça, é importante parecer com aquela raça que a gente cria, com toda a funcionalidade, aprumos, aparelho sexual e com certeza o desempenho a pasto, o ganho de peso, gordura e precocidade sexual e tudo que engloba o melhoramento genético. E são animais que emprenharam cedo, a qualidade do que está no pé é extremamente visível, vamos falar assim, né? E todos os acasalamentos são dirigidos para que a gente trabalhe com DECA 1 e DECA 2, no máximo é o que eu procuro fazer, e que todas as características sejam positivas. A tendência é, já que o que está no ventre seja melhor do que está no pé. E tudo isso numa modalidade que dá tempo a quem quer escolher a melhor genética ou a opção de disputar lotes no leilão que fecha o evento logo após um dia de campo com autoridades em melhoramento genético na Fazenda Porto Seguro. Essa parte de preço fixo durante a semana, né, a gente espera que tenha bastante visibilidade. E o sábado com mais alguns tirados a dedo para a gente acabar vendendo no sábado também no leilão. Durante a semana ele vai poder aparecer, frequentar, escolher os animais com calma, com tranquilidade. Ou, se preferir, durante o leilão, ele selecione os animais que ele quiser, da melhor forma possível e a um preço acessível. É uma inovação para a gente, né? É uma grande oportunidade para as pessoas estarem adquirindo e conhecendo mais o Tabapuã. Quem que não precisa de uma ferramenta dessa? Não? Opa, quem usa gosta e volta a comprar. Quem não puder vir? Quem não puder vir, acompanha pelo canal do Boi. Vamos estar o dia inteiro, a semana inteira, transmitindo pelo canal do Boi. Bom, lembrando que a organização do evento é da Central Leilões, que estará no ar com a nossa equipe a partir do dia 23, direto lá da Fazenda. E no dia 28, bem antes do leilão, tem um dia de campo que abre a programação a partir das 9 horas, com gente importante falando sobre melhoramento genético. Você vai saber mais a respeito disso aqui na nossa programação, é só ficar ligado. Bom, eu trago para você mais uma oportunidade de negócio. Mais uma vez eu destaco para você a oportunidade de você adquirir uma área retroportuária em Garuva, Santa Catarina. Já destaquei aqui, volto a destacar, essa área está situada num ponto estratégico. Tem capacidade de atender até 5 portos no raio de 90 quilômetros. Tem todas as licenças liberadas e autorizadas e ainda tem a possibilidade de receber incentivos fiscais e municipais. E o Vinícius Souza esteve por lá e traz mais informações. Eu estou na divisa do estado do Paraná com Santa Catarina. A 6 quilômetros desse ponto está o município conhecido como porta de entrada do estado, a cidade de Garuva, responsável por movimentar boa parte da economia nos trabalhos de agricultura e agora também com visão nas áreas retroportuárias. Próximo ao porto de Itapoá, apenas 30 quilômetros, onde a região tem ganhado grande movimentação e influência nas exportações. Garuva é um município da região norte de Santa Catarina em plena expansão, com infraestrutura própria para a instalação de empresas e próximo aos principais portos da região sul do Brasil, topografia plana e acesso rápido às principais cidades do estado catarinense. Além disso, os incentivos para investimentos são muitos. Esse novo nicho encontrado em Garuva para a gente desenvolver
a economia local e trazer esse benefício para a nossa população, vários dos empreendimentos importantes que estão ocorrendo aqui no município. A Superfrio, uma empresa do ramo refrigerado, que vai dar o suporte que faltava para o Porto de Itapoá, também está em fase final de licenciamento uma termoelétrica da Angel, que dará esse suporte energético para as empresas não só de Garuva, como da nossa região. A obra do contorno, inaugurada há pouco tempo, permitiu um novo acesso ao porto de Itapoá, com agilidade e praticidade. Para quem vem do Paraná pela BR-101, basta entrar à direita. Para quem vem da região sul de Santa Catarina, entrar à esquerda. A estrada, além de nova e bem sinalizada, foi construída em meio às belezas do estado, como, por exemplo, essa plantação de arroz a poucos quilômetros da 101. Chegando em Itapoá, o nosso destino é o Porto, um grande responsável pela geração de empregos e investimentos na região. Na realidade, o Porto de Itapoá tem tido um crescimento muito grande em toda a região. Nós começamos 2019 em 6ª posição nos terminais, nos portos do Brasil. Passamos para 5º, 4º e terminamos 2019 em 3ª posição. Hoje nós temos o Complexo de Santos, temos o Porto de Paranaguá e na sequência nós já temos aqui Itapoá. Para esse crescimento a ser realmente sustentável e reter o cliente cada vez mais na nossa região, é feito muito investimento também na nossa retroárea. Com o movimento crescendo na região, a demanda por áreas de armazenamento nas proximidades do porto se tornam cada vez maiores. Partindo dali, apenas 30 quilômetros da região, encontramos um terreno pronto para atender essa demanda. São 100 hectares com topografia plana, com acesso à obra do contorno nas proximidades da BR-101 em Garuva. Além disso, todas as legalizações para a instalação retroportuária já estão aprovadas, prontas para o início de um grande investimento. Essa área aqui, ela foi de uma área rural, foi transformada em área retroportuária, inclusive a pioneira aqui do nosso município, onde o comprador solicitou essa alteração para a implantação de empresas. Hoje ela conta com 1 milhão de metros quadrados, de área toda plana, com todas as liberações ambientais para receber qualquer instalação. Essas imagens que você vê na tela mostram a imensidão da área, uma oportunidade de crescimento. São bons negócios que nossa equipe traz para você. Entre em contato, temos uma proposta que vai mudar a sua vida. Destaco novamente que outras informações sobre esta área você tem acessando sba1.com/fazendas. Bom, o coronavírus está afundando a economia global em uma recessão. É o que apontam dados da OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Nós vamos agora até São Paulo, vamos conversar com Walter Pulga Júnior para saber o que a OCDE recomenda, Pulga. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos. Bom, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico pede para que os governos e os bancos centrais lutem para evitar uma queda ainda mais profunda nesta movimentação da economia mundial. A economia global deve crescer, segundo a OCDE, 2,4% este ano. É o nível mais baixo desde 2009, desde aquela crise financeira global que ocorreu lá em meados de 2008 e provocou uma recessão, vamos dizer, uma queda acentuada na atividade econômica em 2009, né? Há uma expectativa de crescimento de 2,4%, o que significa uma redução da expectativa divulgada no ano passado, que era de quase 3% para crescimento da economia mundial. A organização projetou que a economia mundial pode se recuperar até com um crescimento de 3,3%, mas isso deve ocorrer apenas no ano que vem, em 2021. Ela assume aí que o pico na China, no primeiro trimestre deste ano, e outros surtos sejam contidos aí durante o ano. Então, vê possibilidade no ano que vem da economia voltar a crescer. Mas o fato é que, se o vírus se espalhar pela Ásia, pela Europa e pela América do Norte, o crescimento global pode cair até para 1,5% este ano, é o que diz a OCDE. Ou seja, a avaliação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
é uma, vamos dizer assim, uma avaliação negativa do que está ocorrendo no mundo hoje. Aliás, os governos precisam, segundo os técnicos da OCDE, dar suporte aos sistemas de saúde, até com pagamentos extras ou benefícios fiscais para trabalhadores que fazem horas extras e esquemas de trabalho para empresas que enfrentam aí recuo na demanda. Bom, na zona do euro, o número de casos está aumentando, eu tenho uma informação divulgada agora há pouco, a expansão foi estimada em 0,8%, entre 1,1% em novembro. A Itália está em estagnação. O crescimento da zona do euro deve subir no máximo para 1,2% em 2021, ou seja, a Europa está sob pressão mesmo, movimentação econômica em baixa. O vírus deve ter algum impacto limitado sobre os Estados Unidos, estimado aí crescimento entre 1,9% e 2% em novembro, podendo crescer o mercado americano, né, atividade econômica nos Estados Unidos, para 2,1% em 2021. Ou seja, a visão não é de uma economia próspera, como a princípio se imaginava no ano passado. Para o Brasil, a OCDE manteve a expectativa de crescimento de 1,7% em 2020, indo no máximo 1,8% no ano que vem. Ou seja, há mesmo muita preocupação com essa recessão decorrente do coronavírus. É o que o noticiário dá conta. Autoridades do governo americano tentaram neste domingo acalmar o pânico do mercado, dizendo que refutando aí que o coronavírus causaria uma recessão global, houve exagero na reação pública, segundo membros do governo americano, e as bolsas de valores teriam uma recuperação mais rápida aí, logo mais, depois da queda acentuada que nós tivemos na semana passada. Resumindo, há quem tente apagar o incêndio, mas o fato é que há muita preocupação mesmo em relação ao avanço da coronavírus em outros países, inclusive no Brasil, onde nós temos mais de 250 casos suspeitos hoje. Adriano? A situação do mercado já não é boa, né? Diante de todos esses acontecimentos relacionados ao coronavírus. Depois dessa expectativa da OCDE, como o mercado deve reagir? Você acredita que a situação deve ficar ainda pior do que já está? Olha, é preciso um pouco de calma hoje e analisar o movimento do mercado. Nós tivemos uma queda acentuada nas bolsas na semana passada. Não foi diferente com a Bolsa Brasileira. O nosso índice Bovespa, que é o principal índice de referência do mercado acionário brasileiro, recuou na semana passada 8%. Mas vale lembrar que na sexta-feira chegou a ter uma reação positiva, né? Na sexta-feira subiu 1,15%, voltou a operar acima de 104 mil. Vale lembrar que na semana passada, logo na quinta-feira, chegou a operar abaixo de 100 mil pontos, ou seja, houve grande oscilação. Agora, depois de ter chegado ao patamar dos 100 mil pontos pela primeira vez desde outubro de 2019, nós tivemos aí uma reação positiva na sexta-feira. Isso é um bom sinal, o mercado já estaria encontrando aí um limite de baixa mais acentuado. O volume financeiro na sexta-feira, para ter uma ideia, foi de 40 bilhões de reais, bem acima da média que nós temos. Há uma forte desvalorização de papéis de empresas em todo o mundo, não ocorre só no Brasil. Na Europa as bolsas cederam muito a semana passada, nos Estados Unidos também, na Ásia uma derrocada. Não há como esperar, vamos dizer assim, qualquer reação positiva nesta semana. Mas ela pode ocorrer depois de toda a forte baixa. Normalmente há alguma recuperação, foi o que nós vimos na sexta-feira com o índice Bovespa. Agora eu aproveito para falar do dólar, né? Dólar que, com forte volume de negociação, bateu um novo recorde, tem a maior alta no mês de fevereiro dos últimos 5 anos. O dólar foi a 4,51 em alguns momentos, agências de notícias destacavam isso na sexta-feira, uma disparada para o dólar, mas no final do dia a alta não foi tão acentuada assim não. No final da sexta-feira, o dólar subiu 0,13%, acima de R$ 4,48, a 4,48 mais um, mas vale lembrar que passou de 4,51. Ou seja, nós tivemos aí um avanço acentuado no dólar na semana passada. O governo americano, como eu disse agora há pouco, tenta acalmar os mercados, mas vamos lembrar, né? O dólar à vista na última sexta-feira valorizou
apenas 0,13%, mas na semana a cotação, em apenas 2 dias e meio de operação, subiu 2%, né? Depois de ter aí atingido uma alta de 2,14%. Em fevereiro, o dólar já sobe mais de 4,5%, é a maior alta para o dólar no mês de fevereiro desde 2015, quando subiu 6,19%. Em janeiro de 2020, a moeda já tinha tido uma alta frente ao real de 6,80%. Resumindo, no acumulado deste ano, o dólar tem uma alta de quase 12%, dentre os 33 rivais, né, vamos dizer, as outras moedas contra o dólar, apenas o rand sul-africano sobe mais que o dólar, subiu 12% mesmo nesse período, ou seja, há uma forte desvalorização do real neste ano. Esperar para conferir a movimentação do mercado, alguma acomodação pode ocorrer nesta semana, mas em números mais baixos para as bolsas e mais alto para o câmbio. É com você, Adriano. É esperar, né, Puca? Obrigado pela sua participação, ótima semana para você. Bom, destaque para você que mais informações você tem, 12h10 na abertura do Agricultura BR. O Pulga volta junto com o Fabiano Reis para trazer informações para você já com dólar e bolsa operando. E mais informações sobre a nossa programação e sobre o agronegócio você tem acessando sba1.com. Estou indo embora, deixo um abraço apertado para você. Deus abençoe grandemente a sua semana. Amanhã, a partir das 7 horas, tem mais Bom Dia Produtor. Eu espero poder contar com você. Tchau, tchau.